2023, o ano em que a democracia brasileira foi atacada. Em 1º de janeiro, a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcou a volta do líder ao poder. Representantes do povo brasileiro, incluindo um indígena, um menino negro, um metalúrgico, uma cozinheira, um artesão, um professor, um jovem com deficiência, entre outros, e até mesmo a cachorra Resistência, subiram a rampa do Planalto em uma cena marcante. Empossado pela 3ª vez no cargo, o petista prometeu reconstruir o país sobre as ruínas deixadas pelo antecessor, Jair Bolsonaro, e já nas primeiras horas assinou vários decretos para reverter medidas que facilitavam o acesso às armas e reforçar as instituições ambientais na Amazônia. Uma semana depois, Brasília foi palco de um ataque sem precedentes. Após meses acampados na capital federal em protesto ao resultado das eleições, apoiadores de Bolsonaro invadiram as sedes dos 3 poderes. Peças como um relógio que Dom João VI trouxe para o Brasil em 1808 e uma obra de arte do pintor brasileiro Di Cavalcanti viraram alvos da fúria de participantes do ato. As forças de segurança tiveram dificuldade para retirar os manifestantes dos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. No dia seguinte, um cenário catastrófico. Ao todo, mais de 1.500 pessoas foram detidas, das quais 600 foram libertadas na mesma semana. Em setembro, o STF começou a julgar individualmente os primeiros réus dos atos golpistas, com penas que poderiam alcançar até 30 anos de prisão. Até o final de novembro, 25 pessoas já haviam sido condenadas. Autoridades também buscaram identificar os responsáveis intelectuais pela invasão. O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal no fatídico 8 de janeiro, Anderson Torres, foi exonerado no mesmo dia e teve a prisão decretada ao longo da semana pelo juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi suspenso do cargo. Ao longo do ano, a rebelião, que Lula classificou como uma tentativa de golpe de Bolsonaro e apoiadores, teve mais desdobramentos no Legislativo e Judiciário. A Procuradoria-Geral da República pediu e o STF acatou a inclusão do ex-presidente no inquérito que apura a instigação e autoria intelectual dos atos antidemocráticos. Uma comissão parlamentar mista de inquérito concluiu os trabalhos com um relatório que responsabilizou o líder de extrema-direita como autor, seja intelectual, seja moral, dos ataques contra as instituições que culminou no dia 8 de janeiro. O ano foi marcado por problemas de Bolsonaro na justiça. O ex-presidente desembarcou no Brasil em março, depois de ter deixado o país em dezembro, antes do final de seu mandato. Enquanto estava nos Estados Unidos, um escândalo tomou as páginas dos noticiários. Um pacote de joias e diamantes presenteado pela Arábia Saudita e avaliado em 16 milhões de reais teria entrado no país dentro da mochila de um funcionário do Ministério de Minas e Energia que voltava de viagem oficial ao Oriente Médio. O caso evoluiu para uma investigação sobre um possível esquema de venda de presentes oficiais recebidos de países estrangeiros para enriquecimento ilícito, o que poderia configurar crime de lavagem de dinheiro e peculato, apropriação de patrimônio público, passíveis de prisão. Bolsonaro e a mulher, Michele, optaram por ficar em silêncio em depoimento à Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a quebra de sigilo bancário do casal. Até dezembro, o ex-presidente foi condenado somente no Tribunal Superior Eleitoral. A corte o considerou culpado por abuso de poder pelos questionamentos feitos, ainda no cargo, sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas com informações falsas durante uma reunião com embaixadores, meses antes de ser derrotado por Lula. O mesmo tribunal voltaria a declarar o ex-presidente inelegível também por abuso de poder, desta vez por usar para fins eleitorais as celebrações do bicentenário da independência em 7 de setembro de 2022. Imbrochável! 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 Após 12 anos fora da presidência, Lula passou o ano em busca de reconstruir o país, como sinalizou na posse.
Políticas consagradas nos anos de PT voltaram a ser implementadas, como um Bolsa Família repaginado, a retomada do programa Mais Médicos e um novo PAC. O reposicionamento do Brasil na política mundial também foi uma marca deste primeiro ano do terceiro mandato do petista. Foram várias viagens internacionais e encontros com lideranças como o presidente americano Joe Biden e o colega chinês Xi Jinping. O líder brasileiro também participou de diversos fóruns multilaterais, como a reunião do G7 no Japão e do G77 em Cuba. O Brasil também sediou encontros regionais, em que presidentes sul-americanos discutiram questões como integração e preservação da Amazônia. A maior floresta tropical do planeta teve um 2023 marcado por tragédias particulares. Logo no início do ano, Lula esteve na reserva indígena Yanomami, onde se deparou com o povo originário sofrendo com desnutrição e doenças como malária e pneumonia. O Ministério da Saúde declarou emergência em saúde pública para enfrentar a crise na região e um hospital de campanha foi montado em Boa Vista, capital de Roraima. A Polícia Federal abriu uma investigação por possível genocídio contra os indígenas da etnia, apontando para as ações e omissões dos funcionários públicos e ex-dirigentes de saúde durante o governo de Jair Bolsonaro. Uma grande operação também foi colocada em prática para expulsar garimpeiros ilegais acusados de fazer parte da rede de criminosos que desencadeou a crise humanitária em terras Yanomami. Agentes do IBAMA, com apoio da FUNAI e da Força Nacional de Segurança Pública, apreenderam e destruíram material de apoio à atividade extrativista, como barcos, helicóptero, trator de esteira, geradores, entre outros itens. Milhares de garimpeiros abandonaram a região. No segundo semestre, uma forte estiagem levou vários municípios do Amazonas a declarar situação de emergência, causando prejuízo às comunidades que dependem da pesca. A seca também impactou os estados vizinhos, Rondônia e Acre. A região sofre com os efeitos do fenômeno El Niño, que reduz a formação de nuvens e a incidência das chuvas. Depois da seca, o fogo. Mesmo com índices oficiais apontando uma forte redução nos níveis de desmatamento em comparação com os anos anteriores, a fumaça de queimadas na Amazônia chegou a Manaus, capital do Amazonas. Ao sul do bioma, incêndios fora de controle castigaram o Pantanal brasileiro, a maior área úmida do mundo. Especialistas afirmam que a principal responsável pelo incêndio no Pantanal é a ação humana, mas uma seca excepcional contribuiu para agravar o problema. A fauna sofreu danos irreparáveis, com vários animais mortos e voluntários se esforçando para salvar o máximo de vida selvagem possível. No outro extremo do país, a região sul passou o ano sofrendo com fortes chuvas. O Rio Grande do Sul decretou calamidade pública em setembro, após dezenas de mortes registradas na passagem do ciclone. No mês seguinte, o estado vizinho de Santa Catarina teve mais de 100 cidades atingidas por enchentes. O episódio mais triste foi registrado em pleno carnaval na cidade paulista de São Sebastião. As tempestades que atingiram o litoral norte do estado deixaram mais de 60 mortos. Famílias em desespero, escolas sob ataque. Em abril, um homem de 25 anos matou com uma machadinha 4 crianças em uma creche particular em Blumenau, Santa Catarina. No Paraná, um ex-aluno invadiu uma escola e 2 adolescentes foram mortos a tiros. Em São Paulo, pelo menos 2 casos foram registrados, com uma aluna e uma professora mortas. A violência também deixou sua marca no Rio de Janeiro, onde operações policiais no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, e no Complexo da Penha deixaram vários mortos. O assassinato de 3 médicos que participariam de um congresso na Barra da Tijuca chocou o país. O grupo estava em um quiosque na praia quando foi surpreendido por atiradores. A principal linha de investigação da polícia apontou que os médicos teriam sido mortos por engano. Em outubro, a zona oeste da capital fluminense foi palco de um dia de terror. Pelo menos 35 ônibus e um trem foram queimados a mando de criminosos. Os ataques foram em represália à morte do homem apontado como número 2 na hierarquia de uma das principais milícias da cidade, morto durante uma troca de tiros com policiais civis.
brasileiros no exterior foram vítimas de um outro tipo de violência, a da guerra. Com o conflito entre Israel e Hamas no Oriente Médio, dezenas de brasileiros foram repatriados pelo Itamaraty. Um primeiro grupo de cidadãos vindo de Israel desembarcou em Brasília poucos dias após o início das hostilidades. Na sequência, foi a vez dos que moravam na Cisjordânia, e somente mais de um mês depois do começo da guerra, brasileiros e parentes que moravam na faixa de Gaza conseguiram retornar ao país. No campo das artes, duas perdas irreparáveis. A cantora e compositora Rita Lee, considerada por muitos a rainha do rock brasileiro, morreu aos 75 anos. 2 anos antes, a artista foi diagnosticada com câncer de pulmão e chegou a anunciar uma remissão da doença. O dramaturgo e diretor Zé Celso, um dos maiores expoentes do teatro brasileiro, também morreu aos 86 anos, após um incêndio em seu apartamento. Fundador do Teatro Oficina, onde desafiou a censura da ditadura militar, o artista chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu às queimaduras que tomaram grande parte do seu corpo. Em um momento histórico, o escritor e ambientalista Ailton Krenak se tornou o primeiro representante indígena a ingressar na Academia Brasileira de Letras. A instituição destacou que a eleição reafirma o compromisso em promover a diversidade e a inclusão na literatura nacional. O líder indígena chamou a atenção da mídia em 1987, quando discursou na tribuna da Assembleia Constituinte a favor de leis para proteger as comunidades indígenas, com o rosto pintado de preto com tinta de jeripapo. Mais de 30 anos depois, os povos originários conseguiram uma grande vitória na disputa pela demarcação de terras. Após anos de análises e debates, o STF formou maioria e rejeitou o marco temporal defendido pelo poderoso lobby agropecuário. A tese só reconhece como territórios indígenas aqueles ocupados pelos povos originários quando a Constituição foi promulgada, em 1988. Mas a questão deixou o Judiciário e migrou para o Legislativo, com o Senado aprovando um projeto de lei que estabelecia uma regra que contraria a decisão do Supremo. O presidente Lula vetou o ponto central do PL, mas sancionou trechos que reforçam a transparência do processo de demarcação, a participação dos estados e municípios, regulamentam o acesso à terra indígena de servidores e validam a importância de atividades econômicas produtivas. Qual?